Você teria coragem de abandonar tudo que você conhece? Tô falando de família, amigos e até mesmo um casamento. E até questionar sua própria fé. É isso que a série Nada Ortodoxa da Netflix traz. Uma série que muita gente não assistiu, muita gente que assistiu amou, é uma das melhores séries que eu já assisti e que eu queria trazer aqui de uma forma um pouco mais séria do que geralmente eu trago as coisas aqui, mas porque eu queria muito que vocês assistissem esse filme, queria muito recomendar essa série, porque ela é simplesmente incrível e ela merece ganhar mais atenção ainda do que ela já ganhou. Então, sem delongas, senhoras e senhores, ou sei lá como você queira ser chamado, hoje eu vou falar um pouco sobre a série Nada Ortodoxa e por que você deveria assistir. NANI?! Lançada pela Netflix em 2020, a série conta com 4 episódios. A trama acompanha Esther Shapiro, conhecida como Esti, uma jovem judia de 19 anos que vive em Williamsburg, no Brooklyn, dentro de uma comunidade judaica ultra-ortodoxa, racídica, extremamente rígida. Foi difícil falar isso, gente. Desde muito nova, a Esti foi criada para cumprir o papel já definido dentro dessa sociedade ultra-ortodoxa de casar cedo, ser uma esposa obediente e ter os filhos para manter a tradição da comunidade, cuidar dos filhos. O destino da Esti estava traçado do momento em que ela nasceu. Estava decidido com quem ela iria se casar, o que ela deveria fazer, como ela deveria se portar desde o começo da sua história, mesmo que ela ainda não tinha nem se entendido enquanto pessoa. Começamos vendo Ash cumprir o seu papel dentro dessa comunidade se casando com Yank Shapiro em um casamento arranjado, que é marcado por um nervosismo, um medo e uma falta de intimidade entre o casal, já que eles basicamente se viram uma vez para casar. Os dois são jovens, imaturos e completamente despreparados para uma vida de casal, especialmente no que diz a sexualidade. Literalmente, ela não entendia nada antes de casar, mostraram algumas coisas para ela e ela teve que seguir e já colocar em prática, vamos dizer assim. De novo, sobre uma comunidade muito ortodoxa que trata isso exatamente para o método de reprodução. Então, é aquela ideia de consumar o casamento e de gerar filhos. Não é para ser uma coisa boa, não é para ser uma coisa legal entre o casal, uma intimidade do casal ali. É para ser uma coisa que você faz para levar a conseguir outra, que no caso são os filhos. Com o passar do tempo, com as coisas dando errado ali no casamento, ela e o Yankee não conseguindo se entender dentro dessa relação conjugal, isso vai se tornando cada vez mais uma dor emocional, uma frustração, a pressão para engravidar, já que ela não estava conseguindo engravidar, que já surge quase imediatamente do momento em que eles casaram, então passou muito pouco tempo e já tinha uma pressão da sogra dela para que ela engravidasse, porque ela não estava grávida, porque que não estava dando certo, que ela deveria se esforçar mais. Tudo isso recaiu nos ombros dela, fazendo com que ela se sentisse sufocada dentro daquele casamento. E além dessa pressão pro casamento dar certo, ela se sentia muito vigiada durante esse tempo todo. Porque todas as pessoas ali na comunidade estavam prestando atenção nela recentemente por causa do casamento. E agora ela era uma mulher casada, ela já era uma adulta, ela deveria se portar como uma mulher adulta. Como se vestir de uma determinada forma, falar determinadas coisas, não falar determinadas coisas, não fazer determinadas coisas e ser, literalmente seguir as regras dessa comunidade, e ela se sentia muito presa. Então, tudo isso levou ela a fugir e parar na Alemanha. Quando ela chega na Alemanha, ela vai parar em Berlim. E Berlim representa tudo aquilo que é o contrário do que ela sempre conheceu. Ela sempre conheceu uma comunidade muito fechada, uma comunidade onde tudo era tabu. E ela chega em Berlim e vê pessoas de roupas íntimas, de biquíni ali, né? Biquíni é roupa íntima, mas vocês entenderam. Na praia, por exemplo. Algo que ela, nossa, nunca pensou que poderia existir, porque ela não tinha conhecimento. A gente tá falando de uma pessoa que nasceu numa comunidade que não utiliza redes sociais, não utiliza internet. Ela não conhece o mundo, literalmente. Então, ela se depara com esse mundo de liberdades. Ela se depara com tudo aquilo que sempre foi enclausurado para ela. Pessoas desapegadas, podendo falar o que quiser, livres para ir e vir onde quiser, estudar, fazer coisas em público. Então aquilo para ela é tudo muito novo. Berlim representa dentro da trama exatamente o oposto que a comunidade representava. Representa a forma mais pura de liberdade para este.
Só que a comunidade, obviamente, não iria aceitar isso. Uma pessoa saindo, sim, da comunidade e ainda mais casada com um dos membros da comunidade, abandonando um membro da comunidade. Então, eles vão atrás, né? O noivo dela, o marido dela e o irmão do marido dela vão até Berlim atrás da Ashe para trazer e convencer ela a voltar para casa e voltar a se tornar a esposa do Yankee. Basicamente, esse é o começo da trama. Eu não vou dar muitos spoilers, porque eu realmente quero que vocês assistam essa série. E isso vai desenrolando, né? Tudo que eu falei aqui vai se desenrolando. A Ashe vai em Berlim conhecendo um novo estilo de vida. A música é um ponto muito simbólico que a Ashe tem. A Ashe ama a música e dentro da comunidade ela não podia tocar na frente de outros homens, só na frente do marido, né? Não podia se tornar uma cantora, tocar ali na frente das pessoas. E em Berlim ela pode, né? Ela vai ter uma oportunidade de transformar esse sonho dela da música em algo para trabalhar com, né? E aí o Yankee vai atrás dela e vai desenrolando toda essa sequência de acontecimentos e ela vai descobrindo a si mesma e vai descobrindo o que ela gosta de fazer e o que ela concorda e o que ela discorda, né, em termos de religião, em termos de tudo o que agora ela tá conhecendo, todo esse mundo novo de possibilidades que ela tá conhecendo e se conhecendo dentro daquela narrativa. A série tem algumas críticas muito, muito boas ao longo desses 4 episódios. A primeira crítica que fica escancarada logo nessa parte do casamento é, sem dúvida, a questão do controle sobre o corpo feminino, sobre a falta da educação sexual, sobre a responsabilidade por essa ausência da gravidez da Ashe, né, de não conseguir engravidar, e sobre a questão do corpo feminino como um lugar, um material para a comunidade, para a religião, de procriação, de continuar, já que implicitamente depois que você casa, você precisa gerar um herdeiro para continuar essa linhagem, para continuar a comunidade. Então o corpo não pertence a ela, mas pertence à comunidade em si. Outro debate, que é o debate acho que principal que a série faz, é essa questão da tradição versus a liberdade individual. Tanto que a gente tem Berlim representando, como eu falei, a liberdade máxima do indivíduo, né? Então você vai ter pessoas muito mais diversas, pessoas com opiniões, pessoas que se vestem de forma diferente, cada um com a sua individualidade, enquanto a comunidade tem esse mesmo jeito de se portar, mesmo jeito de se vestir, ritos de passagem que o indivíduo é forçado a concordar com. Só que a parte que eu acho que ganha um destaque é que dentro de toda essa narrativa, eles não atacam a fé da Ashe. Então eles atacam, na verdade, o que a narrativa critica não é a fé da Ashe, tanto que a Ashe mantém a sua fé quando ela sai de lá. Eles criticam a forma como as pessoas utilizam da fé para criar essas comunidades e criar regras e imposições para os seres humanos, para as pessoas daquela comunidade. Então, uma forma de opressão, de prisão para esses indivíduos. Mas não quer dizer que a fé seja algo ruim. Ele está dizendo que a fé pode se tornar, pode ser usada de uma maneira equivocada e que enclausure as pessoas de terem próprias opiniões e de se conhecerem. Dentro desse dilema de tradição versus liberdade, a gente vê também como a violência, ela não é escancarada, como é uma violência velada. Então, essa pressão, esse abuso constante verbal e psicológico ali em cima da personagem, para ela acatar aquilo, para ela baixar a cabeça e aceitar aquilo, aceitar aquelas condições. Então, em nenhum momento a gente tem, né, o Yankee, por exemplo, batendo nela. Né? A gente não tem violência física acontecendo. A violência, ela é verbal. É aquela violência que vem disfarçada de cuidado, que vem disfarçada de ensinamento, de disciplina. Não, porque você tem que fazer desse jeito, porque senão você não vai ter felicidade. Mas por quê? E não tem espaço para questionamento, entendeu? Ela vem como um ossos mais velhos. E sobre o rompimento da Ashe com a comunidade, a série retrata muito bem essa ideia de, tipo, romper com aquilo, com tudo aquilo que você sempre acreditou e que foi a sua realidade por 19 anos, foi tudo que ela sempre cresceu admirando, sempre cresceu acostumada àquilo,
não é fácil. Então ela passa por muitas incertezas, por medos. Então não é tudo mil maravilhas, simplesmente de estou livre, meu Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Ela passa por muitos momentos de dúvida, de solidão, ela pensa em voltar. Então mostra também como é difícil você romper os laços com as tradições. E um último acerto que eu queria frisar, que pra mim é o acerto geral da narrativa, que foi tipo um compilado de tudo, de todas as críticas que eles fizeram, e no final eles acertaram ao trazer isso, foi que eles ressaltam que a identidade não é uma ruptura total. Então ela conhece Berlim, ela começa a se conhecer, mas ela não esquece quem ela foi nesses 19 anos que ela teve, que ela viveu na comunidade. Então ela não rompe com essa versão antiga dela. Ela constrói uma identidade a partir disso. Ela desenvolve a identidade dela a partir de tudo isso que ela viveu dos 19 anos e das novas experiências que ela vai tendo no novo mundo que ela vai conhecendo. Isso fica explícito quando, vou dar um alerta de spoiler, por favor, pula pra minutagem aí que eu vou colocar na tela, porque é um spoiler do final mesmo, e eu não quero que você receba esse spoiler se você não gosta de spoilers ou se você não assistiu ainda a série. Mas no final, quando ela canta em Yiddish, né, que acho que eu não sei falar direito esse nome, né, mostra, ela mistura o mundo novo que ela descobriu, né, Berlim, esse mundo de liberdade, com o mundo antigo da tradição dela, que ela foi criada, que é as raízes dela e que foi lá que ela começou a se desenvolver como pessoa. Então isso mostra como a identidade não é algo que você troca, assim, é algo que você vai construindo ao longo da tua vida, conforme as experiências que você vai tendo e vão somando dentro de você. Nada Ortodoxa pra mim é uma série que acertou muito em várias coisas. É uma série realmente impactante que faz a gente refletir sobre estruturas de poder, sobre religião, família, cultura, e que faz a gente pensar muito na importância da identidade para os indivíduos, da importância da gente criar a nossa identidade para além dessas estruturas, para além dessas comunidades, para além dessas caixinhas que a gente se encaixa no nosso dia a dia. E, sem dúvida, eles fazem isso de uma forma, cinematograficamente falando, que é interessante, que prende o espectador, a fotografia é boa, o som, né, a trilha sonora é muito boa. Então, realmente, são 4 episódios, ali são 4 horas, mais ou menos, de série, que você assiste muito fácil, que você reassiste, né, mais de uma vez, e que te faz pensar em várias coisas, te faz pensar nessa questão, principalmente muito forte, da identidade, né, de quem é você, para além dessas estruturas que você faz parte. Então é isso, esse foi um vídeo, como eu falei, um pouco mais sério, que eu quis trazer para falar de uma série que pra mim é muito importante, é uma das minhas favoritas, que eu realmente recomendo que as pessoas vejam, porque muda a maneira de você ver várias coisas no teu dia a dia. Eu realmente recomendo, principalmente para as pessoas mais jovens que estão nesse processo de formação, de identidade, de se conhecer, de começar a entender nessa cabecinha, que nós é meio pichuruca, né, a galera da minha idade, e a galera mais jovem. Quem é você, o que você gosta, para além de onde você tá. Então, acho que é muito importante a mensagem dessa série, por isso que eu quis trazer. Se vocês quiserem mais vídeos assim, falando de séries, filmes, né, sem ser uma maneira tão zoeira, né, de falar séries com críticas e que eu recomendo aqui, coloque aqui no comentário. Também as de zoeira, se vocês quiserem, coloque também, tá? Vou fazer mais vídeos de zoeira também. Então, é isso. Tchau.